Em 1950, o destino da sua soberania alimentar foi selado, não em um campo de batalha, mas em salas de reunião corporativas. Enquanto a chamada Revolução Verde prometia modernidade, ela, na verdade, enterrava um conhecimento milenar que garantia a verdadeira abundância. Nas zonas tropicais do planeta, um segredo vivo já prosperava, uma planta que simplesmente desafiava a lógica industrial. Um tubérculo que cresce no ar. Nós não estamos falando de uma fruta, estamos falando de uma batata densa, rica em carboidratos, que se forma pendurada em um cipó sem nunca tocar a terra. A evidência está documentada em antigos manuais de agronomia e em relatos de viajantes, mas esta informação foi sistematicamente marginalizada, rotulada como primitiva para abrir caminho para as monoculturas dependentes de veneno. Por que um alimento tão eficiente foi suprimido? A resposta é simples e brutal. Ele quebra o modelo de assinatura. Uma planta que você planta apenas uma vez e colhe para o resto da vida é a maior ameaça a um sistema projetado para te vender sementes e fertilizantes todo santo ano. A existência do cará do ar é a prova de que a autonomia alimentar não só é possível, como foi deliberadamente silenciada. Bem-vindo ao nosso canal! Se essa busca pela libertação faz sentido para você, se a ideia de colher seu próprio sustento sem pedir permissão a ninguém ressoa na sua alma, se inscreva. O conhecimento que foi proibido está prestes a ser devolvido a quem pertence. O nome dele foi praticamente apagado dos livros de agronomia, mas nós o resgatamos. Dr. Alistair Finch, um botânico britânico nascido em 1888, era um homem meticuloso, um técnico, não um sonhador. Enviado para as colônias tropicais no início do século XX, sua missão era catalogar plantas com potencial econômico para o império. Mas o que ele encontrou foi algo muito maior. Ele encontrou um caminho para a libertação. Ele não inventou nada. Ele apenas teve a coragem de registrar o que as culturas ancestrais da Ásia e da África já sabiam há milênios. Um conhecimento que o Ocidente, em sua arrogância, chamava de primitivo. Todo o seu trabalho, toda a prova irrefutável, foi compilada no que ficou conhecido como o Relatório do Comitê de Agricultura Tropical da Coroa de 1928. Documento interno de código R44B. Esse documento é a nossa âncora na história. Nas páginas amareladas que nós tivemos acesso, as fotografias em preto e branco desafiam a lógica industrial. Pareceria um delírio, uma fantasia de escritor, se não fossem as imagens e os dados clínicos que as acompanham. Nós vemos homens locais, de pé, ao lado de trepadeiras de cará do ar que Finch mediu pessoalmente, alcançando mais de 15 metros de altura em uma única estação de crescimento, mais altas que uma casa de 2 andares. Em outra fotografia, cestos de vime transbordam com os tubérculos aéreos. A legenda, escrita à mão por Finch, é precisa. Colheita de uma única planta, variedade Dioscorea bulbifera K7, peso total 22, 7 quilos. Você ouviu direito. 22 quilos de alimento denso, colhidos como se fossem maçãs, de uma só planta que ocupa menos de 1 metro quadrado de solo. Finch descreve com uma precisão cirúrgica, bulbilhos individuais pesando mais de 1,5 kg. Verdadeiros tijolos de carboidrato pendurados nos cipós, prontos para serem colhidos sem uma única pá, sem dobrar as costas. Ele chamou o sistema de fábrica biológica suspensa. A raiz mãe enterrada e segura agia como uma pilha de energia perene, uma bateria que se recarregava a cada ano. Os cipós eram os fios condutores e os bulbilhos o produto final, materializado a partir da luz do sol e da umidade do ar, uma verdadeira impressora de comida. Este relatório, o R44B, deveria ter revolucionado a forma como nós nos alimentamos. Mas ele se tornou uma ameaça silenciosa. A descrição de uma colheita que não exige replantio, que não exige arado, que não exige a compra anual de sementes.
Era um veneno para o modelo de negócio que estava sendo desenhado nas salas de reunião da Europa e da América. Era a receita da autonomia, e a autonomia nunca deu lucro para eles. O trabalho de Finch não foi refutado. Ele foi silenciado, enterrado sob o peso da chamada modernidade e dos interesses financeiros que viriam a financiar a Revolução Verde. As provas que você está vendo não são ficção. São o eco de um futuro autossuficiente que nos foi roubado e a prova de que a nossa libertação sempre esteve ao alcance das nossas mãos, literalmente pendurada em um galho. Mas como? Como uma planta pode simplesmente materializar quilos de alimento denso no ar, desafiando a gravidade e a lógica que nos ensinaram? A resposta não é mágica, é física. Uma física que foi deliberadamente enterrada porque é gratuita e universal. Nós fomos ensinados que as plantas precisam da terra para tudo, mas isso é uma meia-verdade conveniente. A verdade é que o nosso planeta inteiro opera como uma gigantesca pilha natural. Pense nisso. O solo sob os seus pés está carregado com uma carga elétrica negativa. A atmosfera superior, a ionosfera, está carregada positivamente. Entre os dois, aqui onde nós vivemos, existe uma diferença de potencial constante. Um campo elétrico invisível conhecido como gradiente de potencial atmosférico. Estamos falando de uma tensão de centenas de volts por cada metro de altura. É uma fonte de energia sutil, mas onipresente, que a ciência moderna, focada em combustíveis e químicos, escolheu ignorar. O carado ar não ignora. Ele evoluiu por milênios para se tornar o mestre em colher essa energia. A planta não é apenas um ser vivo, ela é uma máquina elétrica biológica, uma antena de carne e osso projetada com uma perfeição que a engenharia humana invejaria. As raízes profundas não buscam apenas nutrientes, elas são o fio terra, mergulhando na carga negativa do solo. O cipó, a trepadeira que sobe, não é apenas um caule, é um fio condutor, um caminho de baixa resistência para os elétrons subirem. E as folhas no alto não fazem apenas fotossíntese, elas agem como terminais, atraindo os íons positivos da atmosfera. O que acontece a seguir é a chave de tudo. Essa diferença de potencial entre a raiz e as folhas cria um fluxo elétrico constante através da planta. Uma corrente biológica que potencializa todos os seus processos. Isso energiza o que os biólogos chamam de potenciais de ação nas células, uma comunicação interna ultra rápida que comanda a planta a crescer e a se defender com uma eficiência brutal. A seiva que corre por seus vasos não é apenas água com minerais, é um fluido eletricamente carregado, um eletrólito orgânico. A planta não está apenas convertendo luz solar em açúcar. Ela está usando um campo elétrico livre para organizar a matéria de forma acelerada, literalmente imprimindo os tubérculos no ar. E aqui está o segredo da supressão. Por que a indústria do veneno odeia tanto este princípio? Porque os fertilizantes químicos, especialmente os baseados em sais de nitrogênio, alteram drasticamente a condutividade elétrica do solo. Eles criam um curto-circuito. Eles isolam a planta da energia da terra. Eles quebram a conexão da antena com sua fonte de energia natural. E então, convenientemente, eles aparecem com a solução: mais adubo químico, mais veneno, uma energia engarrafada e cara para substituir a energia livre que o sistema deles mesmo cortou. Eles não vendem uma solução, eles vendem a doença e depois o remédio. O trabalho de Finch não documentou apenas uma planta curiosa. Ele documentou, sem talvez nem mesmo entender toda a profundidade, uma tecnologia de energia livre. O carado ar é a prova viva de que a natureza já nos deu a ferramenta para a nossa libertação. Eles não silenciaram apenas uma planta. Eles silenciaram o princípio físico que a torna a maior ameaça ao modelo deles, porque a autonomia energética e a autonomia alimentar são, no fundo, a mesma coisa. E se eu te dissesse que essa tecnologia elétrica, essa antena biológica que é o carado ar,
Não é um caso isolado? E se essa planta for apenas o capítulo 1 de um livro inteiro que eles queimaram para que nós nunca pudéssemos ler? A supressão não foi sobre uma única planta, foi sobre um princípio, o princípio da autonomia. Eles não queriam que você soubesse como materializar comida do ar, porque existem outros sistemas, outras tecnologias vivas, que aplicam a mesma lógica de libertação a todos os outros problemas do seu quintal. O cará do ar resolve a sua necessidade de carboidratos, a base da pirâmide, mas e as proteínas? E os minerais? E a proteção contra as pragas que eles dizem ser inevitáveis sem o veneno deles? A verdade é que a natureza já tinha a solução para tudo isso, e todas elas foram igualmente enterradas, rotuladas como ineficientes, ou simplesmente apagadas dos registros. Nós passamos anos escavando esses escombros, conectando os pontos entre velhos almanaques de fazenda, diários de botânicos esquecidos e o conhecimento oral que sobreviveu à margem do sistema. Nós descobrimos que o cará do ar é a ponta de um iceberg. Existe, por exemplo, o que chamamos de bomba de nitrogênio viva, uma leguminosa perene que eles teimaram em chamar de erva daninha, mas que, na verdade, funciona como uma usina de fertilizantes no seu solo, alimentando todas as outras plantas ao redor. De graça, para sempre. Existe a barreira sônica, uma associação de plantas que emitem frequências ultrassônicas sutis que repelem as pragas mais comuns, uma muralha invisível que torna os pesticidas uma piada cara e tóxica. Nós mapeamos mais de 12 desses sistemas biológicos completos, cada um deles uma chave para quebrar uma corrente diferente que a indústria colocou em você. Uma chave para a água, para os nutrientes, para a defesa, para a produção de sementes. E nós percebemos que não poderíamos guardar isso apenas para nós. Esse conhecimento não nos pertence. Ele pertence a todos que buscam a libertação. Se você sente que o que mostramos aqui sobre o cará do ar é apenas o começo da sua jornada, se você quer ter acesso ao arsenal completo de tecnologias que foram proibidas, eu juntei absolutamente tudo, cada planta, cada técnica, cada princípio físico esquecido, em um dossiê completo. É o mapa para reconstruir a sua soberania. Ele está disponível no primeiro link aqui na descrição. É um investimento único na sua autonomia definitiva, contra um sistema que quer que você pague uma assinatura de veneno e dependência pelo resto da sua vida. A escolha, como sempre, é sua. Mas vamos continuar, porque a história do cará do ar ainda tem uma camada mais profunda, uma prova final de como eles planejaram cada passo para nos afastar da verdadeira abundância. Para entender a supressão, você precisa entender o modelo de negócio que a tornou necessária. A história não começa num campo, mas numa fábrica. Pense no mundo logo após a Segunda Guerra Mundial. A vasta máquina industrial que produziu explosivos e munições em uma escala sem precedentes ficou subitamente ociosa. As mesmas fábricas que sintetizavam nitratos para bombas usando o processo Haber-Bosch precisavam de um novo mercado para sobreviver, e eles o encontraram debaixo dos nossos pés. A solução foi genial e perversa: reembalar os mesmos compostos químicos como a salvação da agricultura. De repente, a fertilidade não vinha mais do ciclo da vida, do composto orgânico, mas de um saco plástico. Os números são brutais e revelam a velocidade da invasão. A produção global de fertilizantes nitrogenados, que era de menos de 4 milhões de toneladas em 1950, explodiu para mais de 80 milhões de toneladas no final do século. Foi uma tomada de controle hostil da base da nossa alimentação. E para que esse novo império funcionasse, ele precisava de uma coisa acima de tudo: repetição. Aqui está a lógica fria que eles nunca te contaram. O cará do ar, como a sabedoria ancestral, representa uma solução definitiva. Você planta uma vez e a colheita se torna um direito perpétuo, um ativo que você passa para seus filhos. O lucro para eles é zero, é a definição de autonomia. O modelo industrial, por outro lado,
é o modelo de assinatura. Eles não te vendem um produto, eles te vendem uma dependência anual. Você precisa comprar as sementes híbridas todo ano, porque elas são projetadas para não gerar descendentes viáveis. Você precisa comprar o fertilizante químico todo ano, porque ele destrói a vida do solo, tornando-o viciado no adubo. Você precisa comprar o veneno todo ano, porque esse ambiente desequilibrado e fraco se torna um banquete para as pragas. É uma assinatura de servidão que você paga para sempre. Como eles garantiram que nós escolheríamos a assinatura em vez da libertação, pelo silenciamento. O ataque não foi feito com armas, mas com jalecos brancos e manchetes de jornal. A academia, subitamente financiada por essas novas corporações químicas, começou a publicar estudos que convenientemente provavam a ineficiência dos métodos antigos. O conhecimento de plantas como o cará do ar foi rotulado como primitivo, agricultura de subsistência, sem valor comercial. A mídia, por sua vez, pintou o retrato do agricultor moderno como um herói que domava a natureza com máquinas e químicos, enquanto o conhecimento dos nossos avós era ridicularizado como crendice, pseudociência. Eles não proibiram o cará do ar. Eles o tornaram irrelevante. Eles o enterraram sob uma montanha de propaganda, garantindo que gerações inteiras crescessem acreditando que a única forma de produzir alimento era assinando o carnê da indústria. A existência dessa planta era a prova viva de que todo o sistema deles foi construído sobre uma mentira, e por isso ela precisava ser esquecida. Mas a verdade, como a água, sempre encontra uma fresta para vazar. Eles pensaram que podiam enterrar o trabalho de Finch e a sabedoria de milênios sob o peso de relatórios corporativos e propaganda. Eles contaram com o esquecimento, mas o que eles não contavam é que a própria realidade é a maior prova de todas. E agora, quase um século depois, a ciência moderna, longe dos laboratórios financiados pelo cartel do veneno, está finalmente confirmando o que nossos avós sempre souberam. A barragem de silêncio começou a ruir, e a rachadura veio de onde eles menos esperavam. Nos últimos anos, instituições como a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, desesperadas por soluções para alimentar sua população sem depender do veneno ocidental, começaram a revisitar o que foi rotulado como primitivo. Eles pegaram o cará do ar não como uma curiosidade, mas como uma tecnologia biológica a ser testada em larga escala. Nós não estamos falando de um canteiro de quintal, estamos falando de um estudo massivo, conduzido em mais de 5.000 hectares, um projeto que a mídia ocidental convenientemente ignorou. Nesses campos de teste, eles não plantaram apenas o cará do ar. Eles o integraram em sistemas de policultura, exatamente como as culturas ancestrais faziam, criando ecossistemas produtivos, não monoculturas estéreis. Os resultados, publicados em periódicos que raramente chegam até nós, não são apenas bons. Eles são uma ameaça existencial a todo o modelo industrial. Após apenas 3 anos de cultivo integrado, o resultado foi uma facada direta no coração do modelo de assinatura. Primeiro, uma redução de mais de 70% no uso de pesticidas em toda a área. O cará do ar, com sua resiliência e seu sistema radicular profundo, criou um ambiente tão equilibrado que as pragas simplesmente não encontravam o deserto biológico de que precisavam para prosperar. Segundo, a necessidade de fertilizantes nitrogenados externos caiu mais de 50%. A planta, com sua eficiência elétrica e sua capacidade de melhorar a estrutura do solo, estava literalmente nutrindo a terra ao seu redor. E o golpe final, o número que eles nunca quiseram que você ouvisse. A produção geral de alimentos por hectare, somando todas as culturas, aumentou em 25%. Você entendeu? Ao adotar a tecnologia proibida, eles não apenas se livraram da dependência do veneno e do adubo caro, como também colheram mais comida. Os números que eles publicaram em suas revistas científicas de alto impacto
com gráficos e análises estatísticas complexas, são um eco quase perfeito das anotações feitas à mão por Alistair Finch em seu relatório de 1928. O que a ciência de ponta, com seus satélites e sensores, descobriu em 2023. Um botânico solitário com um caderno e uma régua já havia provado em 1928. A validação moderna não é uma descoberta, é uma confissão. A confissão de que eles sabiam o tempo todo. A prova de que a supressão não foi um erro. Foi um projeto deliberado para nos vender uma solução inferior e viciante. Enquanto a verdadeira chave para a abundância e a libertação estava pendurada em um cipó, esperando pacientemente para ser redescoberta. A teoria acabou, a validação chegou. Agora começa a prática, começa a sua libertação, porque não basta saber que a supressão existiu. É preciso ter em mãos a ferramenta para revertê-la. O que vou te entregar agora não é uma dica de jardinagem. É o manual técnico para reativar a tecnologia que eles tentaram enterrar. Nós vamos construir e instalar o amplificador passivo que transforma seu carado ar de uma simples planta em uma usina de energia biológica. Pegue 1 metro de fio de cobre nu, sem capa, sem verniz. A bitola pode ser entre 12 e 10, o tipo de fio que você encontra em qualquer casa de material elétrico. Agora, encontre um galho ou um cano com cerca de 5 centímetros de diâmetro. Você vai usar isso como molde para criar uma bobina. Enrole o fio de cobre ao redor do molde, criando uma espiral com 7 voltas. 7, nem mais nem menos. A precisão é fundamental. Se você está no hemisfério sul, o sentido do enrolamento deve ser anti-horário, seguindo o fluxo natural das energias da Terra nesta parte do planeta. Se estiver no hemisfério norte, o sentido é horário. Isso não é crendice, é física. É sintonizar a sua antena com a frequência local. Deixe cerca de 20 centímetros de fio reto em uma ponta e o restante na outra. Você acabou de construir uma bobina de Lakovsky simplificada, uma antena eletromagnética passiva. Agora, o segredo técnico que foi apagado de todos os manuais: a instalação. Você vai enterrar essa bobina ao lado do tubérculo-mãe do seu carado ar, a cerca de 10 centímetros de distância dele, sem tocá-lo. A ponta mais curta, a de 20 centímetros, deve ser enterrada na vertical, apontando para o centro da Terra. A ponta mais longa deve ser enterrada na horizontal, a exatamente 20 centímetros de profundidade. E aqui está a chave. Ela precisa apontar para o norte magnético. Use uma bússola. Essa orientação alinha a sua antena com o campo magnético do planeta, criando um circuito que puxa a energia sutil da Terra e da atmosfera, focando-a diretamente no sistema radicular da sua planta. Você não está fertilizando, você está energizando. Agora, o desafio final. O desafio de risco zero. Quanto custa fazer isso? Menos do que um café, menos do que um maço de veneno que eles te vendem. Eu te desafio a fazer o teste. Plante 2 carás do ar. Em um, instale a antena. No outro, não. Deixe a natureza te mostrar a prova irrefutável. Seja seu próprio cientista, porque eles não querem que você faça os experimentos que provam a liberdade. Eles preferem que você continue comprando a mentira engarrafada deles. A verdade está aí, esperando para ser testada por menos de R$10. Isso me leva à pergunta final. Nós fomos condicionados a medir tudo pelo custo, pelo risco financeiro. Mas eu te pergunto, o que você faria? O que você ousaria construir? O que você arriscaria plantar se o dinheiro não mandasse no mundo? Se a sua busca pela verdade e pela autonomia for maior que o medo que eles instalaram em nós, então você está no lugar certo. Inscreva-se e ative as notificações. O próximo arquivo proibido que nós vamos abrir é sobre a água e como eles transformaram o recurso mais abundante do planeta em outra assinatura mensal.